Muito bem, pessoal. Antes de começar a nossa aula de hoje, e lembrando que essas 3 últimas que nós temos são um pouquinho mais curtas, pelo fato da gente estar chegando no final do semestre e o foco de vocês tem que ser no trabalho final que vocês vão entregar. É claro que alguns já vão ter passado e vão poder até optar se querem realmente apresentar o trabalho final ou não. Aliás, falando nisso, quero aproveitar e dar os parabéns para alguns alunos. O Breno, o Christian, a Daiane, o João Pedro, o João Vitor, a Juliana, o Lindovaldo, Luiz Renato e o Ronildo. Esses alunos já chegaram na média. Tem alguns alunos que estão tendo uma certa dificuldade em apresentar o trabalho pelo Replit. Eu me lembro de cabeça, são alguns, mas eu me lembro de cabeça do Vinícius. O Vinícius era para estar nessa lista já, mas ele não conseguiu entregar o último trabalho. Eu não consigo acessar o trabalho dele. Alguns outros apresentaram os trabalhos de formulário. Quando eu entro no Replit, ele mostra a página inicial, mas não mostra a página de formulário. E eu não consigo acessar a página de formulário, porque não existe menu ainda. Então, precisava ver essa questão de acessar o formulário. Então, alguns alunos ficaram sem nota no formulário, porque eu simplesmente não consegui ver o formulário. Tá? Então, todos os que eu não consegui, que eu tive algum problema, eu deixei observações lá na correção do trabalho. Então, vocês podem voltar lá, corrigir, acertar e publicar novamente. E o seu Vinícius, você tinha corrigido essa questão no trabalho anterior, mas no último deu problema de novo. Não consigo acessar de novo o seu trabalho, tá? Marco, então, tava até achando estranho. Para mim ele abre, aí quando eu entro no Replit, logo com a minha conta, ele passa a abrir. Se eu não logar com a conta, ele não funciona o link. Se você entrar lá agora, ele tá funcionando. É estranho, mas acho que tá funcionando agora. Mas os outros todos eu tô conseguindo ver, então tem alguma coisa diferente. Eu vou te perguntar uma coisa. A sua página, o seu projeto lá no Replit, tem alguma página com o nome index.html? Sim, sim. A sua página principal é index.html? Isso. Eu estava supondo que talvez fosse esse problema, mas não é esse problema. Você não quer... Bom, eu sugiro que aqueles que identificarem, enquanto eu for dando aula, vocês poderiam dar uma olhada lá nas correções e se tiverem dificuldade para resolver o problema, fiquem aí na sala mais um pouquinho, depois que eu terminar a aula para todo mundo, fiquem por aí, porque aí eu continuo por aqui procurando resolver essa questão para vocês, tá bom? Para a gente resolver isso juntos, fica mais rápido. Beleza, Vinícius? Porque aí você pode abrir sua tela e mostrar o seu Replit e eu vou dando uns palpites aqui. Não se esqueçam de deletar os arquivos que o Replit faz. Tipo do JavaScript e tal. Coloquem só o de vocês. Bom, a rotina que eu estava fazendo aqui era trabalhar dentro do Sublime e depois fazer uma importação lá para dentro, com o projeto totalmente zerado. Então, ele nem cria essas páginas a mais, com esses arquivos a mais. Ele fica só com os arquivos que eu tenho dentro do Sublime mesmo. Você faz isso também, né, Daiane? Então, perfeito. Aí depois você importa para lá, né? Muito bem. Bom, mas a gente pode continuar discutindo depois que eu passar o conteúdo para vocês. Como eu disse, hoje deve ser um pouco mais rápido. A gente vai sobrar um tempinho para a gente trabalhar, tá? Nessa questão aí. Ô, Marco. Oi. Faltam só mais 3 aulas? Não, a gente termina em julho. Mas eu estou dizendo que das aulas que nós temos conteúdo, é essa e mais 2. Depois é apresentação de trabalho final, recuperação de quem não conseguiu a nota, esse tipo de coisa. Certo. Até lá eu vou arrumar o meu.
Você acho que está quase na média já, tá? Deve estar faltando alguns pontinhos. Acho que eu tô com 55. Não, mas eu vou até o final, eu quero arrumar meu site. Perfeito, claro. E se apresentar, vem um monte de ponto aí da apresentação, né? Vale bastante Não, ponto mas na eu vou. apresentação final. Bom, então hoje a gente vai falar sobre pseudoclasses e pseudoelementos, tá? Pseudoclasse você já conhece. Eu vou só fazer uma revisão rápida aqui. E o que deve ser novidade para vocês são pseudo-elementos. A gente vai ver então rapidamente revisar o que é pseudoclasses para vocês terem uma lembrança do que a gente está falando e depois falar sobre pseudo-elementos. Depois, é claro, apresentar na prática os pseudo-elementos. Em seguida, vou falar sobre gradiente linear e gradiente radial, para depois a gente utilizar algum background da página para poder testar esses gradientes, ok? E depois falar sobre seletores, para encerrar o assunto. Vamos lá para pseudoclasses então, que é um assunto que vocês já conhecem. Há duas pseudoclasses que permitem configurar diferentes estilos para os links que já foram ou que ainda não foram visitados. No caso aqui, são os pseudoclasses link e visited. O link permite definir estilos para os links que ainda não foram visitados. E o visited é para aqueles que já foram clicados. Se você não trabalha com isso, não faz nenhuma modificação de layout utilizando CSS, você vai ter aquele padrão de link azul, clicou, fica roxo. Isso é o que a gente tem como padrão. Mas é um padrão muito pobre, né? E muito pouco imaginativo. A gente pode fazer muitas outras coisas utilizando essas pseudoclasses, principalmente com os links. Agora, a gente pode também trabalhar com algumas pseudoclasses que trabalham com a aparência dos elementos quando você tem interação. Por exemplo, quando você passa o mouse em cima, quando você clica no mouse, etc. Então, por exemplo, o hover, ou hover, como eu chamo, é aplicado quando você passa o mouse sobre um elemento. A gente testou isso no menu e também no nosso botão de formulário, né? O active é aplicado quando o elemento é ativado, ou seja, quando você clica em alguma coisa. E pode ser qualquer coisa, tá? Não precisa necessariamente ser um botão ou um link. Pode ser uma figura, uma parte de texto, um quadro, qualquer coisa. E o focus é quando o elemento está em foco. Ah, mas o que eu estou falando de foco? Veja que se você for caminhar pela sua tela utilizando o Tab e não o mouse, algumas pessoas com questão de acessibilidade podem utilizar o Tab para poder focar nos elementos durante a página. Aí você pode utilizar esse pseudo-elemento para fazer alguma modificação na página, tá certo? Bom, isso são pseudoclasses que a gente já tinha comentado. Agora existem os pseudo-elementos. Esses pseudo-elementos vão nos ajudar, por exemplo, a selecionar a primeira letra ou a primeira linha de um texto. A primeira letra de um parágrafo, a primeira linha de um texto ou de um parágrafo. A gente também pode usar pseudo-elementos para incluir conteúdos antes ou depois dos elementos. Então você tem lá uma figura, ou uma palavra, o que seja, qualquer elemento. Você quer acrescentar alguma coisa antes ou acrescentar alguma coisa depois, você vai poder fazer isso utilizando before e after. A gente vai fazer um teste disso na prática hoje também. A gente também pode usar pseudo-elementos para acessar elementos filhos do elemento mais externo. Então, first child acessa o primeiro filho de um elemento mais externo. Last child acessa o último filho de um elemento mais externo. E o enésimo child acessa o enésimo filho de um elemento mais externo. Muito bem. Quem não está entendendo nada, calma que a gente vai chegar lá e a gente vai utilizar todos esses aqui na prática, na aula de hoje ainda. Vamos em frente. Bom, agora a gente vai começar a preparar a lista de benefícios para utilizar esses pseudo-elementos. Para isso eu vou tirar nossa apostilinha da frente. Temos aqui a nossa página index.html, tá? Mais para baixo aqui, nossa lista de itens. Deixa eu colocar o CSS aqui também,
Muito bem, está aqui o CSS também. Bom, o que a gente vai fazer nessa lista de benefícios? Primeiro, a gente vai criar uma divisão. Aqui no caso, está colocando a divisão. Já foi criada uma section, na verdade, né? Com o conteúdo de benefícios. Deixa eu ver se no CSS eu tenho alguma definição de benefícios. Não, já passou de benefícios. Não tem nenhuma referência a benefícios aqui, não. Bom, então eu posso criar aqui, seguindo o que está na apostila. Na apostila está como div, aqui já está como section. Eu não vou saber explicar por que da confusão. Eu vou tentar seguir a apostila e mudar o nome da classe para conteúdo benefícios, para ficar igual está na apostila. Uai, Marco, eu acho que eu atropelei sua aula, eu já fiz isso aí. Não tem problema. Tranquilo. Esse H3, benefícios, vai ficar aqui. Não tem problema. Mas aqui na lista, vamos criar uma classe para se referir à lista. Class lista benefícios. Muito bem, class lista benefícios. Muito bem, a gente tem aqui 4 elementos. A imagem, que por enquanto ela deve estar sendo apresentada uma debaixo da outra. Aí a gente tem que acertar isso, né? Que a gente modificou o CSS e perdeu essa informação. Bom, cria uma nova classe para a imagem. A classe da imagem já está aqui. No CSS incluiremos conteúdo, benefícios e suas propriedades. Então, sim, vamos lá no CSS começar a trabalhar com... Alguém chegou. Então, aqui no CSS a gente vai incluir algumas definições para essas classes que a gente acabou de trabalhar ali. Primeiro, modificar a largura do conteúdo inteiro de benefícios. A largura vai ser 640 pixels e uma margem 0 em cima e embaixo e alto de um lado para o outro. Além disso, a lista de benefícios, que a gente acabou de criar também, vai ter uma largura um pouco menor. Aqui eu errei aqui, isso. De 40%. A gente vai deixar a imagem com 60%, para ficar uma do lado da outra. E é claro, para que ela fique uma do lado da outra, o display tem que ser inline block, como a gente já tinha conversado em aulas anteriores. E para finalizar, a imagem benefícios. A imagem benefícios já está com 60%. Está aqui. Imagem benefício 60%. Dou Ctrl S aqui. Dou Ctrl S aqui. E vamos dar uma olhada em como que ficou o negócio aqui. Do F5. Pronto, aí. Está ocupando 640, tá? 640 pixels. Tudo. Não, mas não tá bom, não. Essa imagem tinha que estar do lado. A questão é a seguinte. Nós temos aqui 100%. Ok? 100%. São esses dois elementos. A lista e a figura. Acontece que aqui no HTML, o 100% é essa section inteira que está aqui. Dentro dessa section, que é o conteúdo de benefícios, nós temos o título principal. Beleza? Isso daí não entra na questão. Ou entra? Não sei, mas vamos ver. A lista, benefícios, que ocupa 40%, e a imagem, que ocupa 60%. Sabe por que ele está extrapolando 100%? Porque por causa desse espaço em branco entre a lista e a imagem. Ele acha que isso daí é conteúdo. Então, olha só o que eu vou fazer. Vai ficar feio, mas eu vou ter que fazer. Eu vou eliminar tudo que há entre a lista e a imagem, porque aí a lista mais a imagem vai dar 100% certinho.
Vamos ver se é isso mesmo. Se eu der F5 agora, aí ficou um do lado do outro, era isso mesmo. Era isso mesmo. Descobri o erro do meu. Descobriu o problema do seu. Descobri. Isso é uma coisa que assim a gente só lembra quando acontece. Aliás, todo semestre eu fico confuso com isso. Porque você não imagina que ele está considerando aqueles espaços em branco entre um e outro como conteúdo. E é conteúdo. Tá? Então o browser considera esses espaços em branco entre a lista e o conteúdo e aí extrapola o 100%. Por isso que não estava ficando um do lado do outro. Agora está um do lado do outro bonitinho. Tá? Agora vamos continuar então trabalhando para melhorar a nossa lista. Tá? A gente vai dar uma formatada melhor nessa lista. Por quê? Porque ela está aqui, ó. Primeiro que ela não está alinhada no topo. Depois ela está com uma letra bem pequenininha. Não sei, talvez fosse o caso de dar uma melhorada nesse tamanho de letra, mas vamos lá. Vamos ver o que é que a gente pode alterar aqui. Benefícios. Benefícios. Eu acho que eu não tenho isso aqui. Conteúdo benefícios. Benefícios. Conteúdo benefícios. A margem. Vamos lá no CSS. Conteúdo benefícios, margem. Na lista benefícios, a gente vai incluir o vertical align top. E a imagem benefícios fica com 60% mesmo. Então a gente só acertou, só deu uma acertada nisso aqui, ó, para destacar melhor isso daqui. A gente vai mexer mais nisso, tá? Aqui tá, na apostila está falando sobre uma seção benefícios que não existe aqui. Eu tenho que descobrir que existe uma certa inconsistência da seção benefícios que deveria ser conteúdo benefícios. Eu vou fazer um teste aqui, só acrescentando o que está em benefícios aqui, que é um padding. Que o padding, claro, é espaçamento interno de 3 EM. Lembrando que EM é a medida do tamanho da letra que está sendo usada no momento. Vamos ver se atrapalha muito isso aqui. Não, até que não atrapalhou muito não. Vou deixar isso desse jeito então. Vou deixar o 3EM aqui com o 640 e a margem. O que mais que nós podemos fazer agora? Agora sim, a gente vai acrescentar elementos no HTML. Para ter mais elementos aqui para eu poder mostrar os pseudo elementos para vocês. A gente vai acrescentar mais 2 itens. Um é a pontualidade. Você deve estar pensando, mas não é possível, foi ele que fez esse negócio, ele não consegue lembrar? Não, gente. Isso acontece, não é só comigo não, é com todo mundo. A gente tem que fazer codificação, a gente tem que codificar não para o computador entender, a gente tem que codificar para a gente entender no futuro o que a gente fez, porque eu de um semestre para outro eu esqueço como é que as coisas foram feitas, tá? É muito complicado. Eu dei Ctrl S. Do Ctrl S no HTML, vou dar Ctrl S no CSS também, e vou dar F5 aqui. Pronto, acrescentamos mais 2 elementos. Mas agora a gente podia dar uma melhorada nisso daqui, porque está muito apertado. Eu acho que é nesse passo que a gente vai dar uma melhorada nisso. Vertical Align, sim, é isso mesmo. Vamos aumentar o espaçamento entre eles. Vejam, aqui a gente tem os itens, né? A classe itens que une todos os itens da lista. O que a gente vai fazer aqui é incluir a classe itens no CSS, que ainda não havia sido utilizada. Para quê? Para definir a altura das linhas. Eu vou botar 1.5 de altura. 1.5 de altura
nos itens. Pronto, agora tem uma altura melhor entre eles, né? Muito bem. A gente acabou de aumentar de 1 para 1,5, tá? Aumentamos 50% no tamanho das linhas que estão aqui. E aí sim, depois de fazer essas alterações todas, agora a gente vai mexer com pseudo-elementos. No caso, a gente vai fazer... a gente vai trabalhar com o primeiro filho. O primeiro filho da lista. Então, eu tenho uma lista de itens aqui, certo? Que a gente acabou de aumentar para o tamanho da letra. O tamanho da letra não, o tamanho da linha, né? A altura da linha. Então, eu logo abaixo, eu vou fazer uma referência ao primeiro filho. Itens tem vários filhos. A gente tem vários elementos na linha. Eu vou chamar em itens first child. Com first child, eu consigo alterar apenas o primeiro elemento da lista. E eu vou alterar o negrito. Vou colocar negrito nele. Então, itens first child nos traz um pseudo-elemento que é o primeiro item da lista. Vamos ver se funcionou. Funcionou, tá vendo? O primeiro item da lista agora está em negrito. Tá bom? Então, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode usar o last child também, se quiser. O last child vai nos trazer o último elemento da lista. Deixa eu alterar aqui. Em vez de first, pego o last e dá F5. Pronto. Limpeza lá embaixo, tá vendo? Limpeza lá embaixo. Agora, para finalizar essa história de filhos, em vez de first e em vez de last, eu vou usar o NTH child. É isso mesmo? É. NTH child. Vou colocar dentro aqui 2N. 2N. O que vai significar esse 2N? O 2N vai significar que eu estou falando dos itens pares. 2N significa 2, 4, 8. 2, 4, 6. Nossa, estou sabendo nem contar. 2, 4, 6. Então você coloca 2N's, você consegue encontrar os índices, os filhos pares. Tá? E se colocar só N? O que vai acontecer? Pegou todo mundo. Se colocar um N, o que vai acontecer? Pegou todo mundo também. E se colocar 3N? Pegou de 3 em 3. Entenderam? Pegou o terceiro e o sexto. Foi por isso que eu incluí mais 2 elementos, para mostrar para vocês com mais facilidade essa questão do enésimo child aqui. Eu vou deixar isso daqui como first child só para a gente lembrar disso. É claro, a gente nem precisa disso na página, inclusive vai ficar feinho só o primeiro, né? Mas eu vou deixar desse jeito mesmo. Fica só com o primeiro assim mesmo. Bom, isso. Trabalhamos com esse elemento do filho aqui. A gente ainda tem first letter, first line e outras opções lá. Mas por enquanto isso a gente vai voltar lá na frente. Por enquanto agora a gente vai trabalhar com gradiente. Para trabalhar com gradiente, a gente primeiro vai fazer algumas preparações da página. Eu vou antes explicar o que vai ser feito para vocês irem entendendo o que a gente está fazendo. É o seguinte, eu tenho aqui o mapa, tá aqui o mapa, tá? Esse mapa, ele vai ficar com um branco. Ele já está com fundo branco, mas eu vou deixar ele com fundo branco, um branco um pouco menos branco, vamos dizer assim. Não é o totalmente branco. E aqui, o benefícios, eu vou colocar um fundo cinza. Não.
Não, é diferente. Deixa eu lembrar melhor. Como que é? Deixa eu ver aqui. Mapa. É isso mesmo. Estou lembrando agora. É o seguinte, para fazer um gradiente eu preciso de 3 elementos. O elemento branco vai ser a parte do sobre aqui em cima, oficina de fuças do Marcão. Ele vai estar em branco. O espaço do mapa vai ter um gradiente do branco para um cinza escuro. E os benefícios vão estar em cinza escuro. Ou seja, o gradiente ele vai ser colocado no background do mapa. Para que eu possa fazer isso, eu preciso acertar algumas coisas. Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês o gradiente linear. A função linear gradiente é utilizada em conjunto com propriedades que aceitam a aplicação de margem, entre elas background mesh, border mesh, entre outras. Ela cria um efeito degradê em forma linear e é preciso ao menos 2 cores para que o efeito funcione. Claro, né? Se é um degradê, tem que ter pelo menos 2. E aí você tem uma série de opções. Você pode colocar um ângulo, que não é obrigatório, e é utilizado um número deg, né? No caso aqui 180 degrees corresponde a 180 graus. Você pode utilizar direction, que representa a direção para a qual o efeito vai ser aplicado. Os valores possíveis são left ou right, para indicar o lado esquerdo e o lado direito, e top bottom, para representar o lado superior e inferior. Você ainda pode ter as cores, que não precisam necessariamente ser só 2, tá? Start color, last color indicam as cores que serão utilizadas. Position é um valor opcional também e representa a posição em relação ao elemento em que a cor será aplicada. É indicada em percentual e pode ser composta apenas pela posição inicial e também pela posição final. É o tanto que aquela cor vai preencher esse gradiente. Assim como a gente tem o gradiente linear, a gente tem o radial também, que é parecidíssimo. Só que você aqui tem algumas opções distintas do fato de ser um raio, né, um radial. Você pode definir se ele é circular ou elíptico. O size define o tamanho do gradiente. Position, a posição do efeito. A cor inicial e a cor final. E você pode aqui também ter várias cores, tá? Então vamos preparar as cores dos backgrounds para poder aplicar esse gradiente. E esse gradiente a gente vai fazer ele aqui, nessa nossa página mesmo. Então, primeira coisa, a gente tem uma classe principal aqui, a gente tem a section principal. A section principal vai ser branca, a section mapa vai ser gradiente, a section benefícios vai ser cinza escuro. A classe principal está definida aqui no HTML, mas a gente não definiu nada, se não me engano. Tem alguma coisa aqui da principal. Mas não a principal. Aqui eu estava falando de coisas que estão na principal. Então vamos criar aqui a definição da classe principal. Para que a gente possa incluir nela um background. Será que realmente não tem principal nenhuma? Deixa eu checar aqui, gente. Porque não é possível que a gente não colocou nada na principal. Nada. Título principal. Acima já é produtos, navegação, caixa, header. Não tem nada não. Tem uma série de definições que está aqui. Título principal. Cadê o título principal? O título principal está aqui. Excelente Center, Font Size, Clear Left. Tá. Logo depois do principal, a gente vai colocar algumas coisas aqui. O padding de 3em0. Background. E aí a gente já começa a preparar. Esse FFF aqui é um branco que não é branco, tá? É um cinza
mega clarinho. Um width de 900 pixels, 940 pixels. E para variar, eu digitei errado de novo. E uma margem 0 e alto. Eu esqueci os 2 pontos. Então tá aqui uma definição. Uma definição para o principal, uma formatação para o principal. Vamos ver como é que o principal vai ficar agora. Ó, tá aqui o principal. F5, deu uma mudada, tá com um padding agora. Não dá para perceber, mas existe um branco, bem branco aqui, não é um branco, mas é um quase branco. Vou chamar de quase branco para parar de me confundir. Além disso, principal P, principal strong, principal não sei o que, ponto benefícios. Assim, lá nos benefícios, não é no benefício, né? No conteúdo benefícios, onde a gente tinha esse padding aqui, eu vou acrescentar outro background com o cinza 8888. Pronto. Salvo isso daqui e agora eu vou ter um cinza aqui na parte dos benefícios. Ficou horroroso, né? Ficou mesmo, bem horroroso. Esse conteúdo benefícios é a section? É a section. Deixa eu ver aqui. Conteúdo benefícios. Talvez eu tenha que criar uma div, mas por enquanto vai ficar assim. Vamos ver se lá na frente eu vou precisar disso. Que mais? Benefícios em si. Tá bom. Agora a gente precisa dar uma acertada no mapa, porque o mapa está ocupando o espaço inteiro aqui. Deixa eu diminuir ele um pouquinho. Para acertar o mapa, eu acho que eu tinha colocado aqui 100%. Eu tinha colocado 100% de largura. Se adicionarmos o width e margem com os valores da... Pessoal, cria uma div para o mapa. Já aqui tem section para o mapa, né? Section mapa, classe mapa conteúdo, eu criei uma certa confusão aqui. O class mapa é o mapa, conteúdo. Cadê o mapa conteúdo? Não tem mapa conteúdo aqui. O mapa conteúdo. Ah, tá. Aqui no iframe, eu preciso colocar uma div para dar uma isolada no mapa. Então aqui vou criar uma div com a classe mapa conteúdo. Fecha a div aqui. Esse iframe todo tem que ir para dentro. E aqui no final, fecha a div. Agora eu tenho classe mapa e classe mapa conteúdo. Vamos lá acertar isso aqui no mapa. Cadê o mapa? O mapa está aqui. Mapa padding, mapa conteúdo não está aqui ainda. Então, o que vem antes? Vem. Ponto mapa conteúdo. Width de 940 pixels.
margem 0 alto Ctrl S. O que vai acontecer agora? O mapa deve dar uma diminuída? Não, não diminuiu. Muito pelo contrário, está do mesmo tamanho. Que não é 940 aqui. Aqui seria o 640. Talvez eu tenha que diminuir o mapa aqui. Em vez de 100%, deixar com os mesmos 640 que eu estou colocando nos outros elementos. Dou Ctrl S, dou Ctrl S, vamos ver se ele deu uma diminuída agora. Deu uma diminuída, só que ele alinhou para o lado de cá. E deu um trabalhão. Senhor, tem hora que funciona com o texto mesmo, sabe? Ele funciona pros itens, vai entender. O meu eu tava mexendo num site que eu tava fazendo, aí tinha umas imagens mas eu consegui alinhar ela pro meio com aquele teste align, sabe? Text align? É, só ele que deu certo, o resto não deu não. Eu não sei se vai adiantar eu botar text align aqui. Eu posso até tentar, mas Text Align Center? Sim, é pra texto, né? O nome mesmo já dá as trem, mas até hoje eu não entendi o porquê que a imagem só foi pro meio com aquele negócio. É que funcionou. Lá foi também. Ah, credo. Pronto. Eu não entendi aí, professor. Aconteceu de novo aí, eu não entendi. Não faz o menor sentido, porque isso não é um texto, né? Sim, era o que eu tava pensando também. Eu tentei de todas as formas, align, tudo lá que eu usei. Aí eu falei, já que tá tudo fodido, vou tentar isso. Aí foi. Muito bem. Muito bem. Bom, mas o que a gente quer aqui é justamente tentar deixar esse mapa no centro para poder fazer o gradiente dos lados, tá? Essa que é a ideia. Então, vamos ver agora, vamos seguir em frente. É isso que a gente queria, botar esse negócio no centro. Vamos lá, Text Align Center. Isso aí, quem gosta é o Lindovaldo, viu, Marco? Chama Recurso Técnico de Qualidade, vulgo gambiarra. Isso. Lindovaldo, faz mal, mas eu lembrei, cara. Tem algumas soluções de programação que você tem que ter uma explicação esotérica, tá? Aí a gente apela para a religião. É porque Deus quis assim. Só. Boa. É a explicação esotérica. Agora, finalmente, que a gente tem isso já definido, a gente vai poder brincar com o fundo. Veja, o fundo aqui deixa eu subir isso mais um pouquinho para vocês entenderem o que é que a gente quer fazer. Veja, o fundo dessa parte aqui de cima está branco. O fundo do mapa vai ser o gradiente. E o fundo de baixo é benefícios. O gradiente vai ser colocado aqui no mapa. Vamos ver se a gente consegue, então, aqui no mapa, acrescentar background linear gradiente. Só para testar por enquanto, vamos fazer um gradiente de laranja com azul. Só para testar por enquanto. Vai ficar horroroso, né? Laranja com azul são cores que não combinam de jeito nenhum. Olha só. Era isso que eu queria fazer. Tá? A gente tem branco em cima. A questão aqui ainda não está legal, porque esse cinza aqui deveria estar dos lados também. Eu vou ter que dar uma mexida nisso. E eu acho que eu sei por quê. Porque existia... eu fiz uma confusão aqui de classe benefício e classe conteúdo benefícios. São coisas diferentes. Assim como tem mapa e tem mapa conteúdo, deveria ter um benefício e um classe benefício. Mas veja, o gradiente já apareceu. É claro que não está do jeito que eu quero, mas apareceu. Se a gente acrescentar uma inclinação aqui, a gente pode acrescentar uma inclinação. Vamos ver se funciona colocando depois. 45 graus, uma inclinação de 45 graus. Não funcionou. Eu acho que não é no canto. Em outro lugar.
Deixa eu dar uma olhada na apostila. Ah, o ângulo é a primeira coisa que você coloca. 45 degraus. Ctrl S. F5. Ah lá. Observe que agora ficou deitado. 45 graus. Você pode colocar 180 e aí você vai fazer com que ela fique um gradiente da esquerda para a direita. 180 degraus? Não. 180 degraus de orange para blue. Se eu botar 220. Deitou também. 200. Menos deitado. 90 graus. Claro, gente, 90 graus. Aqui, laranja de um lado, azul de outro. Muito bem. Mas aí tem mais coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, acrescentar outras cores. A gente pode continuar aqui com red, blue, black, aliás. Então, acrescentei vermelho e preto. Pronto, agora a gente tem laranja, azul, vermelho e preto. E, para finalizar, a gente pode colocar a distribuição que a gente quer para cada uma delas. Novamente, deixa eu ver como é que faz isso. Posição. Bom. Aqui a distribuição está certinha para 0%, 25%, 0%, 25%, 50% e 75%. O que eu quero dizer? Cada uma dessas 4 cores, elas estão ocupando 25% da tela. 25% da tela. O que a gente vai fazer agora é modificar o tanto de laranja que tem aqui. Eu quero que 50% seja laranja. É só acrescentar a porcentagem na frente da cor. Ó, agora 50% é laranja. Tá bom? E a gente ainda pode, em vez de usar linear, usar o radial. O que já estava feio vai ficar mais feio ainda, olha só. Horroroso, né? Bom, são possibilidades. Agora vamos voltar ao linear. Vamos voltar ao que era só 2 cores mesmo que a gente quer. E aí, eu quero do Fê pro 888888. S, F5, isso, é isso. Sabe o que está faltando aqui? Acertar esse final aqui. Eu vou lá acertar esse final. Isso daí está lá na parte de benefícios. Cadê os benefícios? Imagem, benefícios, itens, lista, benefícios. É porque existem 2 elementos. Um é o conteúdo benefícios, o outro é benefícios. Em algum momento eu me perdi aqui na hora de montar essas apostilas. Mas deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo recuperar alguma coisa. Eu sei que lá no começo ele fala que existe uma div e uma section. Aqui no benefício eu tenho só a section, não tenho a div. Pode ser que a questão esteja aí. Eu vou fazer uma coisa meio esquisita. Tem uma div aqui que é mapa conteúdo. É verdade. Eu vou criar uma div aqui dentro. Não é no mapa. Eu tô até mexendo no lugar errado, de tão confuso que eu tô. Deixa eu ver aqui, ó.
eu vou criar uma div dentro da section. Vou chamar ela de benefícios. Deixa a imagem de fora ou deixa a imagem dentro? Deixa dentro. Não está fazendo muito sentido não, porque a div e a section estão representando a mesma coisa, né? Eu vou colocar a div como conteúdo benefícios e vou deixar a section como benefícios só. Agora eu tenho duas coisas aqui para manipular. E aí, aqui no conteúdo benefícios, vou separar em duas também. Como está na apostila, eu vou deixar o primeiro com benefícios, e aí nesse benefícios vai ter só a padding, só o padding e o background. Nossa, peraí. Apaga isso. E no de baixo eu vou deixar isso, Ctrl S. Veja, o background é do benefícios. Só que aqui no background do benefícios eu não tenho só 640. O conteúdo benefícios tem 640. Então, teoricamente, deve resolver. Vamos ver. Resolveu. Aham, resolveu, era isso. Ó. Que aí esse pedaço aqui tem 640, mas o background está fora desse pedaço. Ele está ocupando tudo. E aí eu tenho esse bonito background aqui, do cinza pro branco, pro quase branco. E era isso que eu queria fazer. Fizemos, ok? Fizemos. Finalizamos. E, já que finalizamos, deixa eu ver aqui se finalizamos mesmo. Já que nós finalizamos o nosso gradiente, não ficou feio, né, gente? Tá até agradável aos olhos. Agora a gente pode voltar para o nosso assunto, que são os pseudo-elementos. Bom, agora a gente vai testar com o título principal os pseudo-elementos. O que é o título principal? São esses títulos aqui em cima. Ó. Oficina de Fuscas, nosso estabelecimento, que aliás está com uma aspas a mais aqui, agora que eu estou vendo. Deixa eu tirar essa aspas a mais aqui. Nosso estabelecimento, cadê? Aqui. Muito bem. Nosso estabelecimento. E ainda tem aqui embaixo benefícios. Mas o que eu quero é testar alguns pseudo-elementos nisso aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou lá no título principal do CSS. Aqui no título principal, eu vou criar uma pseudoclasse. Título principal, first letter. Esse first letter eu vou querer em negrito. Então o que eu fiz aqui? Eu estou dizendo que todo o título principal tem que ter a primeira letra em negrito. É isso que eu estou dizendo com essa pseudoclasse. Do F5, pronto, olha lá. Ficou até bonitinho, né? A primeira letra em negrito. Agora, além disso, eu posso mexer com o parágrafo. Esse parágrafo aqui. Vamos mexer com esse parágrafo para poder testar o first line. Como que vai ser o first line? Eu vou vir aqui e simplesmente incluir um P. P, first line. First line. Itálico. P, ou seja, a primeira linha do parágrafo vai estar em itálico. Vamos ver se dá certo? Deu. Dá para vocês verem daí que a primeira linha está em itálico? Então, é a primeira linha de um parágrafo. O parágrafo continua tendo 3 linhas, mas a primeira linha está em itálico.
Isso significa que se eu diminuir aqui, não diminuir não fez diferença. Aliás, se aumentar também não vai fazer diferença. É isso aqui. A primeira linha, então, do parágrafo está em itálico. Para que usar isso? Sinceramente, não sei. Mas é importante a gente saber que existe esse recurso, né? O que mais? Faltou para mostrar para vocês o after e o before. Tá? Ainda no título principal, eu vou criar uma pseudoclasse after e uma pseudoclasse before. De que forma? Título principal, 2 pontos, before. O que eu quero que apareça antes do título principal? Um conteúdo que vai ser um colchete. E vou copiar isso tudo aqui para fazer um after. Então, o título principal vai ter um colchete antes e um colchete depois. Aí, muito bem. Observem que existe uma questão aqui, que é a seguinte: eu consigo selecionar o conteúdo, mas esse conteúdo aqui, esses colchetes, eles não são conteúdo. Por quê? Porque eles não estão no HTML, eles estão no CSS. Como eles estão no CSS, eles são elementos visuais, eles não são conteúdo, então eu não consigo selecioná-los. Tá? Essa diferença conceitual é bem importante. Muito bem. Assim, agora a gente já tinha trabalhado com caracteres especiais quando a gente colocou o copyright lá embaixo. Olha o copyright aqui. Que tá aqui, ó. Tá aqui o copyright. A gente vai agora acrescentar uns elementos visuais de caracteres especiais aqui em cada item dos nossos benefícios. Para isso eu vou ter que ir lá no Google buscar o conteúdo do caractere especial. Vamos ver se eu consigo fazer isso de uma forma simples. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou abrir aqui mesmo, vamos ver se dá certo. Procurar no Google por Unicode Star, símbolos de estrela. Tá aqui um símbolo de estrela. Será que eu consigo copiar? Simplesmente copiar essa estrela. Cliquei nela, vim aqui. Copia e colhe o símbolo. Muito bem, copiei. Aí, o que eu vou usar? O que eu vou fazer com esse símbolo? Lá nos itens dos benefícios, eu já tenho aquele first child. Agora eu vou usar o before para colocar essa estrelinha antes dos itens. Itens before, content. Content é o conteúdo, tá? Estrelinha. Então, cada item vai ter antes dele uma estrelinha, um conteúdo que é uma estrelinha. Agora eu posso apagar isso daqui. Eu fui lá no unicodetable.com, tá? Para copiar essa estrelinha. Lembram que tem um monte de estrelinhas possíveis, muitas possibilidades. O que mais tem aqui é símbolo para você copiar e colar. Então, vamos voltar aqui para a nossa página. E agora eu vou dar F5. Pronto, agora todo mundo tem estrelinha. Certo? Isso é uma feature interessante para você colocar nas suas listas, né? Esses elementos gráficos que chamam a atenção. E utilizando o CSS, né? Você não precisa colocar isso lá na sua página HTML. Você usa a forma correta, que é utilizar um pseudo-elemento before dentro do CSS. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre o último assunto da aula de hoje, que são os seletores. Seletores é uma coisa que a gente já utiliza o tempo inteiro.
Tudo isso daqui é seletor. Ó. Tudo que chama alguma coisa no CSS pode ser chamado de seletor, tá? Mas a gente vai falar especificamente de alguns seletores que não são tão fáceis de entender. Por exemplo, você pode ter um seletor universal no CSS, que aplica a todos os elementos do documento. Basta você colocar asterisco e a propriedade na frente. O que eu quero dizer com isso? Se eu quiser vir aqui no meu CSS, aqui no CSS, lá em cima, e é melhor que esteja em cima para ficar mais visível, e colocar aqui um asterisco, abre e fecha chaves, eu estou fazendo uma seleção, eu estou selecionando toda a página, tudo que está dentro da página. Tá? É para isso que serve o asterisco, que é um seletor especial importante. Além dele, a gente tem seletor de classe, que é quando a gente coloca ponto, o nome da classe na frente. A gente tem o seletor de ID, que é a cerquinha, a hashtag, né? E o nome do ID na frente. A gente tem seletor de filho, que é o filho direto de outro elemento. A gente tem o seletor de descendente, esse a gente usa bastante, né? P alguma coisa para falar de um descendente. O irmão adjacente, que é, a gente utiliza o mais, e o irmão geral, que a gente utiliza o tio. Vamos dar uma olhada nas possibilidades que a gente tem para fazer isso aqui na prática. E para isso a gente vai começar mexendo com o texto. Esse texto aqui. A gente vai mexer um pouquinho nesse texto aqui para poder utilizar esses seletores. Para poder testar isso mais fácil, eu vou incluir um parágrafo extra aqui no main que está fora da section. Ele está completamente fora da section e é de propósito, tá? Para a gente poder utilizar os seletores. Qualquer conteúdo. Muito bem. Então eu tenho vários parágrafos aqui, vários P's. E eu vou usar o P com o seletor para mostrar para vocês como é que esse negócio funciona. Para começar, eu vou fazer a questão do filho. A questão do filho eu vou pegar todos os filhos do P do main. Como é que eu vou fazer isso? Será que tem main aqui? Main em algum lugar? Acho que não, né? Principal. Só estou tentando achar um lugar para colocar isso. Depois eu vou apagar, tá? Mas mesmo assim, eu quero de certa forma... logo antes da classe banner. Deve ter um banner aqui em algum lugar. Pelo menos redimensionando esse banner, né? Tem um main aqui. Muito bem. Ó, é o seguinte. Eu quero falar dos filhos P do main. Se eu quero falar dos filhos P do main, eu coloco main P. E aí, para saber quais são, eu vou colocar background de vermelho. Todos os P's que são filhos do main ficarão com background de vermelho. Pronto, ó. Todos os filhos P do main estão com background de vermelho. Ele deu uma desconfigurada boa na página, né? Na hora que eu fiz isso. Não deveria ter feito isso, não. Já sei por quê. Porque a gente não fechou o negócio aqui. A bagunça que virou. F5 de novo. Agora sim. Vejam, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que todos os P's que são filhos do main tem que estar com background vermelho. Agora eu vou selecionar o filho direto. O que quer dizer o filho direto? Aqui no HTML, para entender, é apenas aquele que é filho direto do main. Por exemplo, esse P que está aqui dentro, esse outro P que está aqui dentro, eles não são filhos diretos, eles já são netos, porque eles estão dentro da section. Tá? O filho direto do main é só o qualquer conteúdo. Então, se eu vir aqui e colocar o maisinho, eu estou falando do filho direto. Vou provar para vocês que eu estou falando do filho direto. Dando F5, olha só. Agora eu falei do filho direto, só ele ficou com o background em vermelho. Tá?
Agora eu posso falar do primeiro irmão. O primeiro irmão é aquele que vem logo depois de um elemento. No caso, eu tenho uma imagem aqui, né? A imagem, cadê a imagem? A imagem está aqui, certo? Eu vou falar do primeiro que vem depois da imagem. Qual que é o primeiro que vem depois da imagem? É esse P aqui, localizada no coração da cidade. Para fazer isso, eu venho aqui embaixo e acrescento o seguinte: imagem mais o P. Ou seja, eu quero o próximo P que vem depois da imagem. E vou colocar um background blue. Eu estou, então, me referindo aqui ao primeiro P que vem depois da imagem. Não é filho de imagem, não existe filho de imagem. É o que vem depois. Então, o que vem depois é esse aqui. Tá? E a gente pode selecionar todos os próximos com o tio. É a mesma coisa, igualzinho está aqui. Todos os próximos depois da imagem. Basta eu repetir isso aqui, só que aí eu vou colocar yellow para ficar em outra cor. E coloco o tio aqui. O tio representa, então, todos os que vêm depois. Todos os que vêm depois do F5 e todos os P's que vêm depois ficaram em amarelo. Inclusive o P que está lá embaixo. Ok? Estes são os pseudo-elementos. E tem mais um último uso, que é quando você quer fazer o contrário. Você quer excluir elementos. Vamos lá fazer isso também. Dentro do principal, ponto principal, eu quero pegar o P, dois pontos, not, missão. Ou seja, os que não são, aqui o ID, os que não são ID missão. Eu vou colocar background laranja. Orange. Ctrl S. Então eu quero pegar todos menos os que são a missão. Mas existe esse ID missão? Isso eu não lembro. Existe ID missão? Existe aqui, ó. Esse P aqui é ID missão. Então eu vou pegar todos menos ele. Como laranja. Ctrl S, F5, peguei todos, menos ele. Ele não pegou lá de baixo também, né? Mas isso porque eu estou pegando dentro do principal. É só dentro do principal, tá? O de cima, por exemplo, eu poderia colocar ponto principal e aí ele não ia considerar aquele lá de baixo. Muito bem, é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse último aqui é quando você faz a exclusão do elemento. Você quer tudo menos ele. Hoje é dia 9 de junho e vocês vão produzir uma tela, uma atividade prática com pseudo-elemento. Na verdade, eu coloquei pseudo-elemento, depois eu me arrependi. O melhor seria que eu tivesse colocado aqui, ó, uma página com gradiente, tá? Porque pseudo-elemento é uma coisa muito simplesinha, né, de mexer. O ideal, ou vocês podem utilizar o before, o after lá, mas a ideia é vocês utilizarem pseudo-elementos. Agora, se não quiser usar pseudo-elemento, faz a inclusão de um gradiente qualquer na página, tá? Já ficarei satisfeito. De qualquer maneira, como sempre, para terminar, eu vou pegar e fechar a página. Vou fechar o editor. Vou abrir o Replit. Vamos abrir o Replit aqui. Ele já abre direto aqui nos meus projetos. Eu só tenho um projeto aqui que é esse mesmo.
Tinha que ter uma opção mais rápida para eu apagar essas coisas, mas de qualquer forma. Concordo, tinha que ter um jeito de selecionar todos os arquivos aí, né, para deletar de uma vez só. Facilitar a nossa vida, né? Mas aguenta aí que eu faço isso, gente, rapidinho. Eu quero repetir isso várias vezes porque tem gente com dificuldade ainda com Replit. Eu não tenho, tem algumas coisas que eu não sei o que está acontecendo. Eu imagino que se eu ver o que o Replit está fazendo, eu consigo descobrir. Então, aqueles que estão com alguma dificuldade, por favor, fiquem por aí, tá? Para a gente poder tentar descobrir junto. Bom, estou apagando tudo que estava no Replit. 3 mechas de privacidade detectadas. Pronto, apaguei tudo. E aí eu venho aqui no Add Folder, Add File. Add File. Mas não é aqui, é no Import. Upload File. Aí eu clico aqui. Aula de hoje. Mando tudo e dou OK. Já estão todos os arquivos aqui, não tem nenhum arquivo aberto, eu posso dar Run. Tá aí a nossa página com todas as atualizações que a gente fez. Tá? Tudo atualizadinho. E aí aquela pergunta que fica, né? Se eu pegar isso daqui e abrir, vou até abrir em outro navegador aqui. Abrir no Firefox e postar isso aqui, aí ó, eu consigo ver a página, tá vendo? Eu consigo ver a página toda. Aí o meu em produtos, as minhas fotos estão uma em cima da outra. Eu acho que é porque elas estão muito dimensionadas. Ou tem aqueles espaços, né? Pode ser o espaço ou pode ser o tamanho delas mesmo. Aí, se você diminuir, elas deixam de estar uma em cima da outra. Agora, outra coisa que pode ser é a questão do position, hein? Position relativo, position absoluto. Tá bom? O que é o EM? O EM é uma medida simples, que é o seguinte. Deixa eu pegar a página aqui. Pode ser essa letra que está escrita aqui no chat mesmo. Essa letra do chat, ela tem uma altura, um tamanho. Aqui eu poderia dizer que esse tamanho seria, sei lá, 10 pixels, 8 pixels, não sei. Quando você coloca um EM, você está fazendo de forma parametrizada. Quer dizer o seguinte, existe um padrão de tamanho de letra definido. Se você coloca 2 EM no CSS, você está dizendo para o browser o seguinte: o padrão que é para usar nesse lugar, você dobra. 3 EM, você triplica o tamanho da letra. Entendeu? Então, o EM é o tamanho da letra naquele momento em que ele é utilizado. Você pode usar um EM, que é o padrão normal. Mas você pode usar 2 EM, 3 EM e assim vai. 1.5 EM. Entendeu, Ronildo? Sim, é uma referência ao padrão de tamanho de letra naquele momento que o browser está executando. Certo? Geralmente o padrão são 15 pixels as letras. Mas aí você pode mexer nesse tamanho usando o EM. É uma forma de você parametrizar, né? Muito bem. Aqueles que não tem mais nada a resolver comigo, até a quarta que vem. Agora, aqueles que querem ver mais alguma coisa, resolver algum problema de algum trabalho, tem uns trabalhos que eu não consegui acessar, porque, por exemplo, página de formulário, na hora que eu entro no Replit, não mostra nenhum link para a página de formulário, mostra só a página inicial. E aí eu não consigo chegar na página de formulário. Dei uma verificada nessas coisas. Talvez você tenha ficado sem nota por conta desse detalhe. Tchau, Breno. Ô Marco, então, eu acabei de conferir aqui e meu link está funcionando. Vamos ver isso agora. Dá uma captura a tela e me mostra o seu Replit. Isso, Douglas, fica por aí. Isso, Replit, ok. Ok, agora volta lá no Replit. Index.html, imagens.
2PG, ajuda. Tá. E 7.css. Style.css. Tá, agora eu quero que você faça o seguinte. Pega esse endereço que você colocou aqui e coloca aqui no chat. Entrou. Então, logo quando você comentou lá que não tinha entrado, né, eu fui lá conferir e de fato não estava entrando. Aí eu só eu entrei no meu Replit, atualizei a página e ele voltou a funcionar o link. Eu não sei por que não estava funcionando. Entendi. Eu não editei nada. Era um minuto que eu tô entrando aqui no Moodle na sua entrega, para eu comparar o que está aqui. Agora entrou também. Agora funcionou. Eu nem editei nem nada, é o mesmo link, né? Não sei por que não tinha funcionado. Que estranho. Agora funcionou o link que você já tinha colocado aquela hora. Sim. Tá, deixa eu só anotar isso aqui para eu poder acertar a sua nota. Douglas, você não quer fazer a mesma coisa? Opa, pode ser, professor. Quer que eu abra a tela para apresentar ou mando o link? Manda o link, às vezes a gente já resolve só com o link. Perfeito, vou mandar aqui de novo. No seu caso é o trabalho 14 também, né, Douglas? Ou não? É que eu vou dar uma olhada. Meu, Marco, é do 12 pra frente que não deu certo. Tá, inclusive o 14 você ainda não entregou. Tô vendo aqui. É o 12 e o 13, então. Isso, e eu vou estar editando tudo para estar já entregando direitinho as atividades. Tudo bem. Bom, deixa eu ver o seu. O seu é o do Covid Maps. Lembrei. Olha, agora tá entrando. Também tá entrando. Tá, onde é que tá a página o formulário? Dúvidas. Provavelmente você ainda tá sem nota lá naquela parte. Mas tudo bem. Eu vou verificar, eu vou voltar lá e dar uma olhada. Bom, gente, funcionou, né? Fazer o quê? E tá os dois formulários, né? Aquele básico que o senhor ensinou e o avançado, né? É o 12 e o 13, esses formulários? Isso, eu fiz as duas aulas aí nesse formulário. Aí a outra atividade ainda não deu para fazer, que é a do incrementar algumas coisas da aula passada. E de essa eu já coloquei o gradiente já, que aí o senhor foi falando, eu fui fazendo para dar um toque a mais no site. Tá joia. Bom, é só você postar então. Não esquece de postar na atividade da semana passada, que está sem nenhuma postagem, o link. Você postando lá, eu tô sabendo que você entregou um trabalho agora, e postar o de hoje também. Para poder fazer a avaliação, tá bom? Perfeito. O de hoje você vai considerar o gradiente, né? Sim, se você postar lá, eu já considero o gradiente. Perfeito, então vou postar esse link mesmo aqui que eu postei aqui no chat. Tá, ótimo. Perfeito, então. Obrigadão, professor.